Hebreus, capítulo 13, versículo de número 14. A palavra de Deus é viva e ela também é eficaz. Diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Podeis sentar em nome de Jesus. Observe que o texto, ele não sugere, mas ele nos afirma que nós não temos aqui uma cidade permanente nesta terra. E que assim nós devemos buscar uma cidade futura. E que cidade futura é essa, pastor? Senão uma nova Jerusalém. Volta um pouquinho e abre sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 19. Filipenses 3, versículo de número 19. Veja o porquê esta cidade, esta pátria, esta terra não nos pertence. Filipenses 3,19 diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja que nesta terra, veja que neste mundo, o que é que espera? A perdição. A Bíblia aqui vai dizer que o fim deles, é o seu ventre. Ou melhor, o Deus deles é o ventre, ou seja, é o que eles comem, é o que eles maquinam dentro deles. E ainda que a glória deles é para a confusão deles mesmos. Ou seja, todo o esplendor, toda vaidade, toda altivez é para que eles mesmos se confundam em si mesmos. Porque eles só pensam nas coisas terrenas. Aqui está claro de que quem só pensa nas coisas terrenas, quem só pensa na terra, quem só pensa em como agradar ao homem e não a Deus, o fim dele é a perdição. Por isso há uma ordem de Deus para nós dizendo: não se apegue a esta terra. A Bíblia diz que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, ou seja, nós estamos de passagem. E quem está de passagem não pode se firmar em lugar algum. É como se viver em cada etapa, em cada estação, num lugar diferente. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Colossenses vai dizer: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Ou seja, quem pensa na terra está perdido. Mas quem está pensando nos céus está aguardando a cidade futura. Isaac Asimov disse: não acredito em vida após a morte. Então não tenho que passar a minha vida inteira com medo do inferno, ou temendo o céu ainda mais.
diante das torturas do inferno, acham que o tédio do céu seria ainda pior. Tem pessoas que ironizam o inferno, tem pessoas que fazem sarcasmo do céu, dizendo que o céu seria um tédio, né? E que o inferno não é tão mal assim. E porque eu vou passar a vida debatendo, eu vou passar a vida pensando, me consumindo em um inferno e um céu. Existem milhares de pessoas que pensam assim. O que importa é agora, o que importa é esta vida. E o que vai acontecer depois dela, eu nem vou saber. Só que é um leigo engano. E aí as pessoas vivem as suas próprias vidas, e não a vida que Deus escolheu para que elas vivessem. Por isso que nós precisamos tomar bastante cuidado, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo disse: mata Jesus e solta Barrabás. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque lá no céu não vai ser um tédio. Lá no céu não vai ser um lugar que nós ficaremos inertes, não teremos nada para fazer. Porque se já é bom você estar no seu quarto, ou você estar na igreja, ou em algum lugar, e você falar com Deus, adorar a Deus, e você sentir a presença dEle, e aquilo é o que importa naquele momento. Imagine só nós estarmos diante dEle. Imagine só lá você não se preocupar com porta aberta ou fechada, não se preocupar com acidentes, né, com nada que nós nos preocupamos aqui. Mas há quem diga que ainda o céu é um tédio. Qualquer um que entende o que a Bíblia ensina, saberia que o céu não é um lugar de aborrecimento, porque a Bíblia descreve o céu de uma forma totalmente diferente. Parte do problema é que nós formamos nossas ideias sobre o céu, e nós formamos as nossas ideias sobre os céus baseados em quê, pastor? Em filmes, baseado em músicas, na televisão, em pinturas, em culturas de hip hop. Ou seja, nós enxergamos o céu a partir da música, a partir da televisão, a partir do que dizem. Só que os conceitos que tudo isso ensina não é os mesmos que a Bíblia ensina. Como é que a televisão, como é que a mídia, os livros descrevem Jesus, os pintores? É aquele homem branco, é aquele homem de cabelos longos, quando a Bíblia vai falar bem diferente. E nele não havia beleza e nem formosura. O homem desprezado. Mas a cultura, a televisão, os livros, pintam Jesus de uma forma diferente. E aí nós achamos que aquele de fato é Jesus. Assim como também os livros, assim como também a televisão, os filmes, as músicas falam do céu, nós achamos que realmente o céu é daquele jeito. Só que o céu é do jeito que ele é e do jeito que a Bíblia ensina. O céu, ele é um lugar real. E a Bíblia vai dizer lá no livro de João, no seu capítulo de número 14, João capítulo 14, o seu verso de número 1. Olha o que Jesus ele diz ali para os seus discípulos e para nós nesse dia de hoje.
Jesus ele vai começar dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais. Qual é o desejo de Jesus? Que aonde Ele vai estar a eternidade toda, Ele também quer que nós, que somos os seus discípulos, venhamos a estar. Veja, Jesus aqui Ele falou com os seus discípulos, que já o conheciam, que andavam, comiam, bebiam, tomavam banho ali no mar com Ele. Jesus Ele disse: olha, se já é bom vocês estarem comigo aqui, imagine eu estando lá, não vou querer que vocês estejam também comigo. Por isso Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele disse: eu preciso ir para preparar lugar para vocês. E Ele disse: olha, não turbe o vosso coração, não estejam atemorizados com medo, creiam em Deus, creiam também em mim. Nós tendemos a pensar na terra como a coisa real, e pensamos no céu como algo surreal, mas é ao contrário, irmãos. A terra, ela é uma versão pálida do céu. Ou seja, a terra é uma versão bem abaixo daquilo que é o céu. Se a terra ela parece ser bonita, parece ser atraente, se nós podemos ver belezas em todo o mundo, no céu é muito maior, irmãos. A beleza dos céus é muito maior. A Bíblia diz que são ruas de ouro, é mar de cristal. Não vai haver lâmpadas, porque a glória de Deus é que vai iluminar toda a cidade. Se já é lindo nós vermos aqueles filmes, os desenhos que ali mostram o jardim ali do Éden, que era aquele lugar lindo, aquele lugar monumental. Imagine o céu. Se Deus Ele criou a terra do jeito que ela é, com tanta beleza, com tanta diversidade, a natureza, os pássaros, o mar, imagine no lugar da morada dele, como é que não é? Então, como eu viver uma vida apegada a esta terra? Como eu não ansiar pelos céus? Como eu não ansiar pela eternidade com Deus? Porque tudo lá é muito melhor. A terra é uma pálida imitação de coisas maiores que ainda estão por vir. C.S. Lewis ele disse assim sobre o céu: todas as coisas que já possuíam profundamente a sua alma são apenas sugestões dele quem? Do céu. O céu ele tem sido descrito na Bíblia como um paraíso. Jesus ele disse ao ladrão da cruz: hoje você estará comigo no paraíso. Se nós já ficamos vislumbrados com aqueles cânions, com aquelas cidades lindas, aquelas belezas extraordinárias, imagine lá no céu que não tem, irmãos, que não nos aguarda. Por isso que nós precisamos ansiar mais por Ele.
O apóstolo Paulo, ele usa a palavra paraíso para descrever sua breve viagem ali ao céu. 2 Coríntios 12, versículo 4. Veja um pouco do vislumbre que Paulo ele teve do céu. 2 Coríntios 12, versículo de número 4. Olha o que Paulo ele diz, irmãos. Vamos ler o 3 também. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ou seja, Paulo ele não sabe se foi arrebatado no corpo ou se foi fora do corpo, mas Deus ele sabe. O que ele sabe é que ele viu o paraíso. O que ele sabe é que ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar ao homem. Ou seja, foram coisas tão extraordinárias que aquilo dali foi tremendo, irmãos. Foi tremendo. E é isso que Deus ele preparou para nós. É algo extraordinário. É o de melhor que Ele como Pai, Ele como Criador, Ele deseja compartilhar com seus filhos e com a sua criatura. E como nós vamos ficar de fora disso? Por isso que nós temos que vencer as batalhas diárias pela fé. É por isso que nós precisamos resistir ao inimigo. Precisamos perseverar até o fim. Por quê, pastor? Porque há uma cidade permanente. Não aqui, mas na eternidade. Nós precisamos, irmãos, estar lá com o nosso Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 22. Nós vamos ver mais exemplos do que a Bíblia descreve como o céu como uma cidade. Hebreus 12, versículo de número 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade, olha aí, do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Capítulo 13, verso 14, novamente. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E aí Hebreus 11, versículo 6, ou melhor, 16, vai dizer assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Já está tudo preparado, já está tudo pronto, já está tudo feito. E o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso estar pronto. Eu preciso desejar ir para lá. Eu preciso sonhar mais com os céus. Me desapegar mais desta terra e das coisas que, como ali o filho de Davi, ele disse, Salomão, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Lá vai ser tudo melhor, irmãos. O céu, ele é algo real. E o céu, ele é o destino de todos que colocaram a sua fé em Cristo Jesus. Todos que colocaram a sua fé em Cristo durante a vida,
vão herdar os céus. Agora, todos que não colocaram a sua fé em Cristo, todos que não perseveraram na fé, eles não herdarão esta cidade. E se eu desejo esta cidade, se eu desejo essa morada celestial, eu preciso viver nesta terra, eu prefiro viver esta vida da maneira que Deus escolheu para que eu vivesse. A Bíblia vai dizer o que é ser de santo como eu sou santo, então eu preciso me separar. Eu preciso me afastar de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que não constrói, mas só destrói. Por isso nós precisamos, irmãos, colocar o nosso coração lá no alto. Qual a sua busca? Qual tem sido a nossa busca nesta vida? Pelo que nós temos lutado, pelo que nós temos batalhado, o que nós estamos construindo, edificando, o que estamos procurando. A Bíblia ela vai dizer que todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração o encontrarão. É a Deus que nós precisamos buscar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa energia. Ontem alguém ainda dizia assim, já tem um tempo que eu não te vejo. Não, eu estou aqui, pensei que você estava de férias. Eu disse, não, férias agora só ano que vem, e olhe lá. Oxe, e olhe lá, como assim? Eu estou aqui hoje, mas eu posso não estar amanhã, quanto mais ano que vem. Eu posso nem estar mais nessa empresa, posso estar em outra, então eu não vou estar de férias. Eu também posso já estar morto. É uma realidade. Só que as pessoas acham que o que eu estou vivendo hoje será o que eu vou viver amanhã, depois de amanhã, ano que vem, depois. Mas Jesus disse que toda presunção como essa é maldita. Ao invés de eu dizer que eu vou tal dia para tal lugar, que eu vou fazer isso ou aquilo, eu devo dizer, se Deus quiser, ou se Deus permitir, eu vou. Por quê, irmãos? Nós não podemos determinar sobre o dia de amanhã. Nós não podemos pensar que vamos estar no amanhã, porque poderemos não estar. Só Deus sabe. Por isso eu devo dizer que se Deus permitir, se Deus quiser, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. Por isso que todos os dias que nós vivemos nesta terra, nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que reflita o céu, reflita os ensinamentos de Cristo, para que nós possamos herdar também esta tão grande salvação. Nós possamos refletir sobre nossos pensamentos nesta vida, nós possamos refletir mais sobre os nossos anseios, sobre as nossas necessidades. E como eu já disse algumas vezes, nós já temos ouvido aquilo que você despreza tanto, aquilo que você não dá tanto valor. Tem centenas de pessoas ao nosso lado e à nossa volta precisando disso. E às vezes nós temos tudo o que precisamos, mas nós queremos sempre mais e mais buscar realizações próprias, quando deveríamos buscar satisfazer o nosso coração com aquilo que agrada e glorifica ao Senhor. Se o muçulmano consegue, se pessoas de diversas religiões
né? Diversas facções conseguem, porque nós não conseguimos pela razão certa. Como assim, pastor? Tem pessoas que têm prazer e realização na vida por matar pessoas, por oferecer animais em sacrifício, por pegar suas vidas e oferecer como homens-bombas, lançar as suas crianças, porque aquilo é a fé deles. É a fé deles. Como nós que temos o conhecimento da Bíblia, nós não vamos fazer tudo o que nós podemos para glorificar esse Deus, irmãos. Que nós refletamos sobre a nossa fé, porque é meio incoerente nós queremos viver no céu, mas vivemos na terra sem pensar no céu. Que nós pensemos mais, refletamos mais e busquemos mais as coisas do alto, porque o amanhã só pertence a Deus. E o hoje é o lugar que nós estamos e podemos fazer a diferença que vai refletir por toda a eternidade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. O culto hoje está sendo rápido, um pouco mais breve,